eu amo aberturas de anime. Quase todas. Em geral, toda série de televisão possui aberturas, que são intros que passam antes do episódio começar e possuem uma música tocando mostrando elementos daquela série. E isso sempre serviu para chamar a atenção do público, afinal os produtores precisavam de algo para motivar a pessoa a consumir aquela obra e assim ganhar muito dinheiro nesse processo. Mas diferente do ocidente, as aberturas de séries japonesas, até mesmo tokusatsu, são feitas de uma forma bem diferente. No caso, as aberturas de anime sempre são acompanhadas com uma música composta por algum artista conhecido, junto com imagens conceituais da obra em questão, seja cenas bem animadas de acontecimentos da temporada, ou no caso da abertura de 17 de One Piece, coisas que nem aconteceram no anime e nem no mangá. Mas as aberturas sempre foram a maneira das pessoas de se interessarem pela obra. E aí não se lembra em 2014 quando Unravel fez todo mundo parar o que estava fazendo para assistir Tokyo Ghoul, só por causa daquela maldita abertura que começava com Oshiete. Deixa pra lá. E às vezes essas aberturas se tornam tão icônicas que as pessoas gostam mais da abertura do que o anime em si, né? Não o Dragon Ball GT. E sabe, eu costumo ver bastante no YouTube vídeos de top aberturas de anime de todos os tempos, não só porque isso me dá uma puta nostalgia forte de algumas obras que eu cresci assistindo, mas também me deu a oportunidade de conhecer novas obras, como é o caso de Gurren Lagann, que sério, se eu não tivesse visto essa abertura incrível, eu jamais teria tido uma das melhores experiências da minha vida e assistir esse anime maravilhoso. E é nisso que me deu aquele pontapé no meu cérebro do porquê essas aberturas nos fazem sentir desse jeito. Qual é o segredo que os japoneses escondem para fazer essas obras-primas musicais? Mas antes de começar o vídeo, eu vim fazer um anúncio, porque o patrocinador deste vídeo é a UniTV. Para quem não tá ligado, esse é um aplicativo muito legal que inclui mais de 280 mil conteúdos populares como filmes e séries. Pô, meu, é coisa pra caramba, viu? Mas Luiz, por acaso eles possuem animes? Sim, meu querido, a UniTV possui vários animes no catálogo deles, incluindo One Piece, Bleach, Solo Leveling, Dandadan e entre vários outros. O melhor é que você pode instalar em praticamente tudo, como Android, PC e iOS. Por isso, se você quiser saber mais sobre a UniTV, o link vai estar na descrição e no comentário fixado. Obrigado, UniTV, por esta parceria. Pois então, solta o som aí e venham comigo para essa aventura, meus amigos. Taca o pirulito pra fora e dá uma surra de pau mole. Mas antes de falarmos dessas aberturas atuais, devemos voltar lá para uma outra época, mais especificamente em 1958, quando foi lançado nos cinemas o primeiro filme animado japonês, que foi A Lenda da Serpente Branca. E nesse filme, os japoneses tiveram a sua primeira abertura de anime. Mas ela não é como vocês pensam. E acredite se não, só esse trecho foi bastante importante para a indústria dos animes, pois nela nós víamos elementos da história contados a partir da letra da música, onde conta a tal lenda da Serpente Branca. E mais tarde, lá para a década de 60, tivemos a primeira série de anime para a televisão, que foi o Astro Boy, criado pelo lendário Osamu Tezuka, o literal deus do mangá. Não vou mentir, esse título é bem legal. E Astro Boy, nos primeiros minutos antes de começar, mostrava uma intro com algumas aventuras não canônicas do menino robô lutando contra monstros, cheio de ação e aventura, yeah! E depois disso se criou uma cultura no Japão de adotar esse mesmo estilo de abertura. E eu diria que a época que os animes tiveram um grande avanço em suas aberturas foram na década de 80 e 90. Considerado por muitos a era de ouro dos animes, esse período nós víamos os estúdios de animação investirem pesado nas animações japonesas, não só porque fazia sucesso no Oriente, mas também no mundo todo. E foi nessa época em que aberturas icônicas nasceram, como a de Sailor Moon, Yu Yu Hakusho, Inuyasha, Dragon Ball Clássico, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Meu Deus, esse anime não tem abertura ruim, velho. Mas claro, as aberturas para o ocidente vinham diferentes. Acontece que já que as bandas que tocavam essas aberturas eram bandas do Japão,
Os distribuidores achavam que era uma boa ideia para que cada país fizesse um cover da abertura com sua respectiva língua, já que nenhuma criança sequer ia entender bulhufas sobre o que era a história, com um monte de símbolo japonês passando na tela e o pessoal se perguntando que porra era aquela. Eu não sei o que é isso. E entre esses países onde foram distribuídos animes, o Brasil teve a sorte de ser um deles, que teriam as aberturas dubladas. E meu amigo, nessa época só teve pedrada na tua televisão. Ou tu vai me dizer que não ficava extremamente motivado quando cantava Tchala, Re Tchala. Não importa o que aconteça sempre, tenho a força e o poder. Nossa, meu Deus, a abertura é muito boa, velho. Mas ao mesmo tempo em que isso foi bom para alguns animes, isso foi horroroso para outros, já que alguns estúdios simplesmente ignoravam completamente a letra e a melodia de algumas aberturas para, adivinha, criar uma nova música. E foi nessa filha da putice que saiu uma das piores aberturas de animes, que foi a da primeira temporada de Digimon, que foi cantada por nada mais, nada menos do que a Angélica. Pois é. E só pra tu ter noção, a própria apresentadora ficava passando na tela, tampando completamente a abertura, cantando em um ritmo bem desagradável. Esse lugar virtual, os Digimon são demais. Digimon digitais, Digimon são campeões. E pô, não é como se a música em si fosse ruim. Eu mesmo quando era criança achava essa abertura bem radical. Mas mancho, quando tu compara essa música com a original, mano, é tipo, meu Deus do céu. Depois de um sonho quase sem fim, estava preso no mundo vazio, sem esperança em mim, até pensei que tudo estivesse perdido. Muitos animes tiveram a abertura original drasticamente alterada aqui no Brasil. Quem aí não se lembra do rap do One Piece que passava na Cartoon Network antes do episódio começar? Meu Deus, aquilo dele era horroroso. Mas nem todos foram ruins. Teve exemplos em que a abertura feita no Brasil era até melhor que a original, como a de Yu-Gi-Oh! GX. Agora sim é hora, o jogo já começou. Agora sim é hora, você será o vencedor. Mas enfim, lá pro final dos anos 2000, por algum motivo, as distribuidoras não faziam mais tantas negociações para trazer animes para a TV no ocidente. E por isso a gente precisava assistir animes em algum site como a Crunchyroll, ou de formas não listas. Por isso as aberturas não eram mais traduzidas, mas nem mesmo isso impediu a gente de amar essas aberturas, como por exemplo as aberturas de Naruto, que às vezes eram até melhores do que o arco em que aquela abertura se passava. Né não, Bluebird? Também tinham as de Bleach, que eram sensacionais, de One Piece, que melhorava a cada temporada, e também a de outros animes que lançavam na época, como One Punch Man, que carregava o tom da série naquele rock pesado, Nanatsu no Taizai, que dava um ar de aventura e exploração muito gostoso. Pena que a qualidade das aberturas decaiu assim como o anime, e também aquela abertura incrível, considerada uma das maiores obras-primas já feitas. Uma abertura em que até os machos mais másculos irão soltar sua voz e gritar com tudo. A abertura de Blade S. Você pode até pensar, porra, é verdade, a abertura de anime é bom pra porra, né? Zero defeitos. Então, não é bem assim não, viu? Um dos maiores problemas de atrair a atenção do público é quando o público é completamente enganado. Existem muitas maneiras de enganar uma pessoa, seja roubando o dinheiro dela, fazer um golpe na internet, ou até mesmo cortar o pau do teu amigo fora enquanto ele tá dormindo na tua casa. Não que isso tenha acontecido comigo. Mas a maneira mais desgraçada de japonês te enganar é fazer propaganda enganosa na sua abertura. Um exemplo que me vem à mente é a abertura da segunda temporada de Nanatsu no Taizai. E sim, mais uma desculpa pra falar mal desse maldito anime. Eu te odeio, Nanatsu no Taizai, eu te odeio. Mais especificamente eu tô falando da abertura 2, que tem esse nome aí que eu não tô com um saco pra falar não, viu? Mas resumidamente, nessa abertura temos um duelo muito épico entre os 7 pecados e os 10 mandamentos. E tudo que a gente vê é porradaria, violência e meu Deus do céu, olha só essa animação. Agora, alguma dessas coisas acontece no anime?
Não. E por que os produtores fizeram isso? Simples, pra te fazer de trouxa e fazer você acreditar que essa luta iria acontecer naquele momento. E adivinha, essa batalha nunca aconteceu, nem mesmo na porra do mangá. E tá, apesar de alguns estúdios exagerarem um pouco na animação das aberturas, fazendo você acreditar que esse anime teria esse tipo de animação, isso é só um caso pra realmente chamar a atenção. Mas nem sempre mudar o estilo de animação na abertura deve ser uma coisa ruim. O exemplo que mais me vem à mente são as aberturas de Jojo. Porque, né, se você já assistiu um episódio de Jojo, você sabe muito bem que não tem nenhum tipo de animação 3D estilizado. Mas eu diria que isso não é um clickbait da obra, e sim uma maneira do estúdio de atrair a atenção do telespectador com os efeitos incríveis reprisando os momentos mais importantes da obra. Mas claro, depois disso, os caras voltaram a fazer um estilo 2D nas aberturas. Mas depois, na parte 6 de Jojo, eles fizeram uma mistureba de 3D e 2D que ficou, ó, genial. E também tem quando uma abertura tem um estilo de animação que nem mesmo remete ao estilo do anime. Eu tô falando da abertura de Beastars, em que os caras fizeram toda a abertura em stop motion, que é aquela animação que envolve bonecos que são mexidos frame por frame para parecer algo em movimento. Quem assistiu Wallace e Gromit sabe o que eu tô falando. E eu diria que essa abertura não é só genial só por causa disso, mas também tem o simbolismo que ela carrega, onde no começo da abertura a gente acompanha o protagonista Legoshi, que é um lobo, perseguindo a Haru, que na obra é uma coelha, uma herbívora, que no anime são alimentos para predadores. E na vida real também. Daí, no meio da abertura, o sol aparece, o Legoshi recobra sua consciência, a Haru sorri e os dois começam a dançar do nada. E quando a gente percebe, tudo aquilo era uma ilusão do Legoshi, onde a gente vê que na verdade ele devorou a Haru. E quem assistiu Beastars sabe muito bem que a história é sobre esse lobo que na verdade tenta suprimir os seus instintos primitivos para dizer a si mesmo que ele não é um predador, que ele é um lobo bom. E usar esse choque na abertura faz nós, telespectadores, ficarmos ainda mais curiosos sobre a série e seus conflitos. Uma outra abertura que tem vários simbolismos da série nela é Old Taxi, onde vemos elementos dos personagens reprisando de forma tão metafórica e tão rápida que nem mesmo tu consegue entender o que aquilo significa. Mas quando tu vai assistindo os episódios, você vai entendendo cada vez mais sobre o que cada personagem da abertura está fazendo. E eu diria que isso é uma sacada muito genial para te fazer assistir a série. Mas enfim, o que podemos concluir com as aberturas é que no final elas são uma forma de fazer você se interessar por aquela obra e fazer você assistir ela, independentemente se ela tiver controvérsias, como foi no caso da abertura da terceira temporada de Shingeki no Kyojin. A Red Swan foi extremamente criticada na época por ser sem graça, até porque essa abertura veio logo depois de Sasageo, que até hoje é um hino internacional para quem gosta de pombos. Mas sério, se você olhar a letra dessa música e comparar com os acontecimentos da série, você vai ver que a abertura tinha uma coisa bem genial. E eu diria que não existe essa de aberturas ruins, em alguns casos, mas sim, o que realmente existe são formas diferentes de agarrar o público e no final, se uma abertura conseguiu ser cativante o suficiente, ela teve o seu papel feito. E essas intros não são só boas para os produtores das séries, mas também para as bandas que compõem essas músicas. Você já deve ter ouvido falar de alguns deles, como a banda Flow, a Creepy Nuts, a Lisa, Pornography, que tem esse nome meio errado, mas enfim, eles são mega famosos no Japão hoje só por causa do sucesso absurdo que esses animes tiveram e consequentemente atraíram a atenção do público para os seus trabalhos anteriores. E bem, eu queria falar que eu tive a ideia desse vídeo quando a Netflix anunciou a abertura de Devil May Cry, o anime baseado no jogo. E sério, essa abertura não fez eu só criar uma puta expectativa pro anime, mas também me senti interessado na franquia de jogos. Isso já aconteceu várias vezes antes de eu ficar hypado por anime só por causa de uma abertura. Até hoje eu fico adiando assistir Fate só porque eu amo a abertura Brave Shine. Mas quando eu me lembro da lore dessa porra, dá uma preguiça de assistir, viu? Eu não vou mentir não. Então se uma abertura já te deixou hypado pra um anime também, comenta aqui embaixo qual foi, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam aí embaixo e lembrem-se, não se esqueça de apagar a luz bem rápido quando for dormir.